E o vídeo de Hora da Aventura que tava faltando pra mim ver, né? A tragédia de Billy, o herói. Fala rapaziada, Oxi, hoje a gente vai por que por um segundo passou a música do Top Gear? falar sobre um personagem de Hora de Aventura chamado Billy, um herói que inspirou. Pega, ó, referência lá atrás, ó. Fala Ah, já rapaziada, passou já. hoje a gente Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, ó. O caramujo lá, ó, que fica dando tchauzinho em todos os episódios de Hora da Aventura que você tem que estar procurando ele durante os episódios. vai falar sobre um Já achei, hein? Já achei aqui. personagem de Hora de Aventura chamado Billy, um herói que inspirou o Finn a ser quem ele é hoje. Para fazer isso, a gente vai analisar 3 episódios que mostram a história da tragédia de Billy. Agora, Pior que é mó triste a história dele, né, mano? sem mais enrolação, vamos lá. O primeiro episódio que a gente vai analisar é a primeira aparição do Billy. Episódio onde o Finn e o Jake começam enfrentando um gigante do pântano, que escondeu a rainha pequena. Logo nesse começo, eles encontram a rainha e meio que matam o gigante do pântano. Bizarro. Até que do nada, o Jake começa a sentir o cheiro de alguma coisa estranha e encontra uma espada. Billy. A espada do Billy, que é apelidada de Nothang. E aparentemente funciona como o martelo do Thor. E nesse momento começa a Ah, tocar que uma volta pra música ele? explicando um pouco Eu nem lembro desses episódios do Billy. de quem é o Billy Eu só lembro do episódio que ele volta lá e fala: Ei, Billy, eu tô precisando de ajuda, precisa que não. O Billy é o Lich, é foda. e dos seus feitos. E pela música a gente percebe que ele é um herói das terras de U, algo similar ao que o Finn vai se tornar mais pro futuro, inspirado totalmente no Billy. Nessa música a gente também descobre que o Billy foi a primeira pessoa a matar o Lich. Só que o Lich, vocês sabem muito bem como É, a gente sabe que ele não morre, né? funciona. Ele fica voltando e Ele reencarna. Sei voltando, lá. tanto que a gente vai ver mais dele daqui a pouco. E quando Ah, é muito foda aquele bagulho que ele tá em todas as dimensões. o Finn tenta tirar a espada do chão, ela acaba abrindo uma caverna e o Billy estava dentro dela. Os dois, sendo Ai, já tá velho já aí, ó. muito fãs dele, pedem para que ele seja o seu mestre, pro herói ensiná-lo a matar monstros e defender as pessoas. Seria uma perda de tempo. E nessa cena a gente pode perceber que o Billy tá meio vazio, ele parece ter se cansado de lutar contra o caos do mundo. E o Finn pergunta para ele o que ele quer dizer Aí que tá, né? O caos nunca acaba, filho. Sempre vai ter e é cansativo. com sem sentido, sendo que os dois acabaram de lutar com o monstro e resgatar a rainha pequena. Ao que ele responde perguntando pro Finn onde ela está agora e falando que nesse momento ela deve estar na boca de um monstro e provavelmente morta. Ele ainda completa falando que na juventude ele era igual ao Finn, motivado, decidido e até tinha Destruindo o sonho do fim. um cachorro mágico também. Minha vida toda eu derrotei criaturas más. E novos vilões apareciam. Derrotá-los era um esforço inútil. O E Billy, nunca como um acaba. herói, foi derrotando tantas criaturas malvadas durante a vida dele que percebeu que aquilo nunca ia ter fim. Sempre que ele combatia alguém e o É derrotava, outro mal pegava o seu lugar. Isso E era sempre um bicho mais forte, né? fez com que ele ficasse escondido naquela caverna com todo aquele ouro e algumas tralhas de suas aventuras. Então ele provavelmente foi abatido pela falta de esperança no mundo. Afinal de contas, é muito difícil você lutar sua vida inteira pelo bem das pessoas e nunca ver melhora alguma no sistema. Esse Aquela parada que ele falou, né, mano? Ó, a princesa lá, vocês salvaram ela agora, mas provavelmente ela é burra demais pra se proteger ou de falar, vou ficar em casa e tá lá na boca do urso de novo. pensamento é muito similar ao que a gente vê em outras séries de protagonistas que chegaram ao topo e então simplesmente abandonam tudo por cansarem daquele tipo de vida. Isso aconteceu, por exemplo, em Megamente. O Metro Man foi um desses super-heróis que cansaram de combater o mal incessantemente e só abandonaram tudo porque É verdade, não né? viam mais esperança. Ele só decidiu seguir com a arte dele e quem vai falar E ele também foi seguir o sonho dele, porque desde criança ele tinha, você vai ser um herói. pro cara que ele tá errado? Primeiro que ele não tem responsabilidade Mas a gente também, o Metroman tem essa questão de responsabilidade, né, mano? Que ele falou, mano, eu não queria ter isso aí, não. Eu queria só seguir minha vida aqui. com as pessoas. Nascer com aqueles poderes não quer dizer que você precisa usar pra defender o mundo. E se você não consegue enxergar essa perspectiva de melhora, do que adianta continuar? Essa visão vai fazendo com que você tenha uma desesperança com a vida em Você começa a achar que o que você tá fazendo não vale de nada. si, ao mesmo tempo que te liberta do dever com as outras pessoas. Eu já vi várias pessoas tendo essa síndrome de herói, e a maioria sempre cansou de tentar carregar o mundo nas costas, porque no final, você só pode ver a sua vida por você. E além disso, desanima demais fazer o bem todos os dias e ver que o mal sempre aumenta. E Então. aqueles que cometem crimes contra a humanidade continuam perpetuando e talvez até sejam mais felizes e tenham mais bens do que você. O pior é que realmente, que tem muita gente que rouba aí preso, sai e o dinheiro tá lá ainda, né? Afinal de contas, não é só porque Se for preso, porque a gente sabe que no nosso cotidiano, quem tem isso aqui, ó,
Nem preso vai praticamente. Você comete pecados que é infeliz. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas antes de continuar, eu gostaria de agradecer aos membros do Apoia-se, que mantêm esse projeto vivo e valorizam muito meu trabalho. E me apoiando ajudam a deixar esse canal de pé. Vocês sabem como é o YouTube aqui na internet, aqui as coisas são bem inconstantes. E é bom ter o apoio da comunidade nas horas difíceis, principalmente quando meu canal tá indo mal. E por isso eu gostaria de pedir para que você virasse um Mas o canal nem tá indo mal. Deixa eu deixar o like. apoiador. Com R$5 você tem acesso a vídeos antecipados e o seu nome no final dos vídeos. Com R$15 você tem acesso aos meus reacts de VODs, cortes e até filmes, e alguns até saem sem censura. E com R$30 você tem acesso a todas as recompensas anteriores, e quando eu terminar de escrever o meu Ao infinito e além. Uma recompensa anterior pode sugerir um filme, episódio para eu assistir em live. Não pode ser mais 18. Você vai receber um PDF do meu livro assim que ele for lançado. Obrigado, que isso, hein? Tá com a corda toda, tá doido? Oxi. No livro, você vai ter um PDF em primeira mão. O episódio continua e o Billy enfrenta essa fadiga existencial. Um conceito que eu acredito surgir depois que você enfrente a angústia existencial. Aquela angústia que você sente quando não existe um propósito no mundo e quando você se desvencilha do seu ideal do mundo. Igual o que aconteceu com o Billy. E depois dessa angústia, só resta a fadiga, o cansaço de existir. E mesmo assim, esse primeiro episódio parece ter outra perspectiva sobre o assunto. Por isso, vamos continuar. O Jake pergunta como eles deveriam ajudar as outras pessoas, já que da maneira do herói não faz sentido. Ao que o Billy responde que é porque, tipo, é aquilo. Tipo, se a pessoa precisa, sempre vai precisar de ajuda. Você sempre vai precisar tá lá pra ajudar, tá ligado? Aí você começa a pensar que se você realmente tá ajudando aquela pessoa daquela forma, deveriam ajudar de forma pacífica, sendo um membro ativo da comunidade, coisa que o Billy mesmo também não é. Afinal de contas, ele fica só na caverna dele. Essa história me lembra de várias outras, de pessoas que se isolaram do caos social pra viverem as suas vidas tranquilamente longe de tudo isso. Coisa que eu provavelmente faria se eu tivesse todo esse dinheiro do Billy. Porque ele tem muito dinheiro, ele tem muito dinheiro. Depois disso, o Jake e o Finn falam que vão tentar seguir o estilo pacífico do Billy, de não bater em monstros pra defender pessoas. E o que acontece é que logo em seguida, um habitante de um vilarejo aparece correndo sendo perseguido por um dragão, ao que os dois também não fazem nada pra tirar ele daquela situação. Ah, é bem claro nesse episódio, né, meu cara? Ele vai falar, epa, vai vir um dragão. Aí fica aqui, ó. Não, vamos me salvar, vamos me salvar. Aí o dragão pega e leva. O Jake só responde que poderia ensiná-lo a não ser fraco. A famosa história do não dê o peixe pra ele, mas ensine-o a pescar. Então. Cara, já ao fim pergunto qual problema ele tem além daquele, ao que ele responde estar com fome, por estar correndo o dia inteiro daquele dragão. Ele continua a ser perseguido pelo dragão, mas pelo menos o Finn e o Jake vão fazer comida pra ele pra tentar resolver esse outro problema de forma pacífica. Esse tipo de situação se repete pelo episódio inteiro, com eles sendo membros ativos da comunidade, tentando ajudar as pessoas. E as pessoas não querem, tá ligado? E as pessoas simplesmente não querem. Em uma dessas situações, eles fazem uma gororoba pra dar pra essas pessoas comerem, mas colocam poção de pedra, o que faz com que elas desenvolvam armaduras no lugar da pele. Tem até essa cena estranha aqui, onde esse personagem solta fogo dos lugares mais inusitados. Esse episódio não fala só do Billy e a falta de esperança em lutar com uns monstros, mas também sobre a vontade imensa do Finn e do Jake de agradarem a ele, fazendo o que ele faria e como ele faria. É um episódio sobre como as expectativas que outras pessoas colocam em você podem afetar a vida de mais pessoas, e também o seu próprio propósito de vida. E no final desse primeiro... Sabe o que é bizarro? É pensar que em questão de política, o Bolsonaro aplicava isso aqui, tá ligado? Porque tipo, ele dizia, vou acabar, quando ele entrar, a gente sempre escutava, né? Vou acabar com o Bolsa Família, porque tem muitas pessoas que preferem ter filho do que ir trabalhar, 150 conto, prefere ter filho do que eu não sei falar mais não, prefere ter filho do que ir trabalhar, tá ligado? Pra ficar só em casa recebendo auxílio. Aí nisso influencia que a pessoa não vai querer ir em busca de um trabalho. Pelo menos era isso que era dito na política no passado, tá ligado? E praticamente se encaixa nessa cena aqui. Primeiro episódio que a gente vai analisar, o monstro do início começa a aterrorizar uma velhinha e o Finn fica se controlando pra não bater nele, de novo. Só que ele bate, não tem jeito, ele não consegue se controlar. A velhinha agradece e fala que apesar dele ter usado a violência, ajudou e muito ela. E ela ainda fala que pra ele não negar a sua própria natureza. E o que a gente observa no Finn é que ele realmente nasceu pra ser o herói. É o que ele quer desde pequeno e é o que ele se torna lá no futuro. A natureza do
do Finn é lutar com aqueles que vão contra a sua própria moral e defender aqueles que ele julga indefesos. Mas é bizarro, né, mano? Você tá fazendo você um herói porque você julga pela sua moral. Isso quer dizer que a natureza do Finn depende que as pessoas ruins existam, e isso é estranho, no mínimo. Resta saber se isso é natural ou foi uma construção do próprio Finn. Até Então, aí só de pensar que se não existisse o mal ali, ele viveria triste porque não teria o que ele fazer. porque o Finn é um fã do Billy e inspirou sua vida inteira nele. Então ele mesmo pode ter construído esses valores dentro de si, e não apenas nascido com eles. Ou você pode olhar isso por outra perspectiva, com aquela famosa frase: para que o mal triunfe é necessário que o bem não faça nada, dando aquela ilusão de que o mal só vence se as pessoas boas não se unirem. Agora, mais tarde, eles retornam à caverna do Billy, e ele claramente reprova a atitude deles e pergunta pra eles o que acham que está acontecendo com aquela velhinha novamente, e ainda fala que ela provavelmente vai estar morta. Ele tá claramente muito pessimista com o mundo no Ah, velho, aí, né? geral, talvez por ter feito tanto e derrotado tantos O Diego em cima da cabeça da velha. monstros. Eu amo Hora de Aventura, mas é muito aleatório. Mas esses monstros nunca acabam. É como o eterno retorno de Nietzsche, ou a rocha que o Sísifo carrega pra cima da montanha todo dia. vai rolar a pra luta baixo. nunca termina. Você sempre tem que continuar a lutar se quiser ajudar as pessoas. Só que eu não acredito que o Billy esteja só niilista aqui. Eu acho que ele realmente está pessimista. Isso já ultrapassou o vazio niilista filosófico. O Finn e o Jake Ah lá, tá comprovado. O Hamlet é niilista. Aí voltar naquele outro vídeo lá que ele falou, não sou niilista, rapaziada. mostram que aquela velhinha não tá morta. E isso faz com que ele desperte de alguma forma. E quando isso acontece, nós vemos que um buraco no meio do peito do Billy se barão. reconstrói. Aquele buraco era a representação O do Lich vazio que ele agora. estava sentindo. E não à toa, era o lugar do coração. Ele estava sem empatia com as pessoas. E por isso havia parado de lutar. Talvez em algum momento ele tenha começado a lutar por ele mesmo e não pelos outros. E com o tempo ele perdeu o propósito de ser um herói, que é ajudar os outros. Mas graças ao Finn e o Jake, ele relembrou Ele esse recuperou. propósito. E nesse finalzinho ele percebeu que ajudar as pessoas pode ser bom e que não necessariamente elas vão morrer depois de você ajudar elas. Tipo, elas claramente vão morrer em algum momento, mas não necessariamente depois que você ajudar. Talvez em algum momento ele tenha perdido alguém muito importante. Ah, mas é porque o fim, a gente tava naquilo. Eles querem ajudar a pessoa antes que aquilo ocorra, tá ligado? Tanto que eles ficam, e se eu não fazer isso aqui, eles podem morrer, mesmo que não sejam culpa deles. Eles vão morrer e a culpa pode ser minha, sendo que não tem nada a ver. Nessa vida de herói. E bom, esse foi o primeiro episódio sobre o Billy que a gente vai analisar nesse vídeo. O episódio que dá pra saber muito bem quem é esse herói, que foi do heroísmo ao niilismo. E depois teve as suas esperanças restauradas em pouco A gente descobre que ele é o Lich no episódio da namorada dele, né? Não é não? Eu não lembro não, faz tanto tempo que eu assisti. tempo, vendo a juventude prosperar. Agora a gente vai pro segundo episódio Eu assistindo da pandemia, mano. Lembrei aqui agora. de 3 que contam um pouco mais da tragédia de Billy. Tudo começa com o Finn tendo um sonho com a coruja cósmica e nesse sonho o Lich mata o Billy. E se você conhece Hora de Aventura, sabe que a coruja cósmica estar em algum Sonhos proféticos. sonho quer dizer que aquele sonho é na verdade uma premonição de algo que vai acontecer. E nesse caso era a própria morte do Billy pelo Lich. Você fala de justiça, Billy, mas não chuta um avião. Essa é uma referência às questões que o personagem do Billy aborda. Ele é contra a violência, mas sem a violência, a justiça ela não é possível. Porque justiça é usada a violência para oprimir aqueles que nós acreditamos que estão fazendo Bonita essa frase, né? mal. Bonito uma porra, Afinal de mas... contas, toda moral é criada em sociedade e não algo natural. Cada cultura tem as suas leis e cada um deve oprimir aquele que acredita ser violento. O O pior é que realmente cada um... Exemplo, tem país que você não pode estourar a bola. Ah, você fez uma bolinha? Pô, você não pode estourar não, é crime. Lich já tinha aparecido algumas vezes pro Finn como É a moral. um caracol em outros episódios de Hora de Aventura. Eles já tinham se enfrentado antes, mesmo depois do Billy ter matado ele no passado. E infelizmente, o Lich sempre volta Ele até sempre o final. volta. Ele é a personificação do mal. E o mal é isso na nossa vida. Ele sempre volta, não importa quantas vezes você o vença. E se o mal não desiste, por que o bem deve desistir? Entenda bem e mal como opostos em uma mesma cultura de valores. Só que eu vou focar mais no Lich em outros episódios, porque aqui estamos falando da tragédia do Billy. E esse episódio nos mostra o porquê essa história toda é de fato uma grande tragédia. O episódio continua e o Finn e Jake vão até a caverna do Billy contar pra ele o que estava acontecendo. O que é? Está pronto para ir comigo numa missão para salvar todos do Lich? Ele percebeu que aquele sonho era uma premonição e que tinha que deter o Lich mais uma vez. Então o Billy fala pra ele
Só que já era tarde, né? Infelizmente. eles pegarem todas as suas gemas de poder das princesas, só que ele diz pra roubarem as gemas e não as pedirem. E o Finn e o Jake fazem exatamente isso. Eles pegam todas essas gemas e essas gemas são A gema é a gema, é realmente a gema que tem nas coroas. usadas pra abrir um Mano, que coisa feia. mapa do multiverso no Inquiridium. O legal de Hora de Aventura é que ele aproveita Eu gosto desse episódio. esse conceito de multiverso muito bem até o final da série, e até mesmo em Fiona e Cake, série que eu já analisei completamente E eu nem vi ainda, mano. E pra falar a verdade, eu não vi nem as análises, né? aqui no canal, É porque eu não queria tomar spoiler, porque eu não assisti ainda. episódio por episódio. Claro que vale e cabe Tem quantos episódios só? É rapidinho, é? 8 Série que eu episódios, 10 episódios. Eu vou assistir. Essa semana eu assisto. já analisei completamente aqui no canal, Vou assistir essa semana. episódio por episódio. Claro que vale e cabe umas análises mais aprofundadas, mas superficialmente está analisado. O que acontece é que o Guia do Inquiridium explica que quando a última gema for inserida no livro, ele terá a capacidade de criar um portal para qualquer dimensão no multiverso. E o Billy fala que o objetivo dele é enviar o Lich para um desses portais, onde seria mais ou menos uma espécie de limbo. E logo depois disso, eles vão em busca da última gema, que é a da princesa Jujuba. O Finn consegue e coloca no Inquiridium, só que o livro se transforma. E daí a princesa Jujuba avisa que aquele ali na frente não era o Billy, mas era o Lich. O Billy toma uma rajada de energia na cara e fica com esse rosto metade normal, metade caveira que a gente conhece. E é o Lich, né? E não o Billy. E o Finn dá um jeito de quebrar o livro na base da joelhada, o que faz abrir um portal, e nisso o Lich entra e O Finn que virou rei gelado. vai embora. E o Finn e o Jake são O Finn gelado. sugados. Logo depois disso, a Bad End Friends. primeira aparição do Farm World acontece, que é quando o Finn e o Jake viram humanos, quer dizer, normais, sem magia. E esse é um pedaço do multiverso. Só que a gente não tá falando dessa história aqui, a gente tá falando da história do Billy, não do Farm World e nem do Lich. A gente tá falando do Billy e esse aqui foi o seu fim. Ele Olha, a aventura é muito boa, é muito bem construído, bicho. Como é que pode? morreu pro Lich em algum momento e ele teve o seu corpo tomado. A grande decadência de um grande herói. Um herói que era É, mas aí que tá, né? Porque no passado ele tinha matado o Lich quando ele era forte. Só que é o que? O Lich voltou pra se vingar quando... Porque ele sempre volta quando o Billy já tava velho. Então o Billy não teve nem chance. com certeza um dos maiores do mundo e venceu o mal inúmeras vezes. Só que basta o bem ser vencido uma vez para que o mal tome conta de tudo, pelo menos na Hora de Aventura. Isso mostra como um herói às vezes pode ser capaz de proteger todo mundo e muitas vezes o caos vai reinar. A questão é Muito bom, é. que o legado do Billy não é apenas sobre ser um herói e salvar pessoas, mas é inspirar gerações futuras. Hoje em dia, existem muitas pessoas que ficam reclamando das gerações, pessoas que só repetem discursos que já foram ditos outras vezes por outras gerações mais Isso é bizarro, mano. Tipo, eu lembro que tem uma reportagem, mas eu vi num vídeo, né, que ele pega trechos de jornais de época, notícias, e tipo, toda vez que uma tendência ela muda, sempre surge alguém pra falar que o mundo tá acabando. Tipo, homem começou a usar brinco. O mundo tá acabando. 10 anos depois, homens começam a usar maquiagem. O mundo tá acabando. 5 anos depois, homens começam a utilizar, sei lá, cropped. O mundo tá... tipo, era um vídeo mais ou menos assim. E tipo, remetia, né, um trecho de jornal de 1900 e alguma coisa pra 1800, sei lá. E vai tá dizendo até os dias atuais. E toda vez que tem algo que acontece, tem sempre essa notícia que o mundo tá acabando. Sempre vai ter alguém ali que tem visibilidade que vai estar falando isso. velhas, como por exemplo chamar a geração Tipo, a repetir isso já é algo bem recorrente com o passar do tempo, e o mundo ainda não acabou em questão de, né? de Nutella, como se isso fosse uma grande ofensa. Fazendo isso, essas pessoas perdem a oportunidade de darem bons exemplos e criarem uma geração forte, sensata e que vai continuar lutando pelos valores culturais que foram construídos. E é muito decepcionante que as pessoas não percebam isso, mas relaxa, que eu ainda vou falar sobre o Farm World e o Lich Legal, isso foi sensato. em outros vídeos desse mesmo canal. Só que agora ainda falta um episódio pra gente concluir a grande tragédia do Billy, que na real nem acaba tanto como tragédia assim. E esse episódio é lá da 5ª temporada e fala sobre a lista de coisas pra fazer antes de morrer do Billy. O episódio começa com Esse episódio é bom, eu gosto. um fim, uma batalha de rimas contra o Happy Bear. Em algum momento ele diz que o Happy Bear é o herói dele, até Não fala inglês, não fala em português, é mais legal. É o rap do urso. que
O rap do... Não, é o urso do rap. É o urso do rap. É o urso do rap, filho. O cara não rima uma vez, nada. Alguém pergunta se o herói dele não era na verdade o Billy. E nisso ele se lembra que o Billy tá morto e que foi possuído pelo Lich. E então aquele ambiente que era de festa começa a se tornar um lugar depressivo, justamente por conta dessa visão do fim. É como se ele colocasse um filtro de pessimismo. Até que ele encontra a Canyon, a A ex-namorada do... É dentro! ex-namorada do Billy. Ela entrega a tanga do Billy pro Finn e ele a veste, o que é bem nojento pra falar a verdade. Até os personagens que estavam ali ao redor se afastam e notam que a tanga tava fedendo. E os dois então decidem ir até a caverna e começam a falar sobre o motivo da separação dos dois. E o motivo foi o mesmo que me levou a fazer esse vídeo, o niilismo em que o Billy ficou antes de ter a fadiga existencial. Parar de acreditar e ter esperanças fez com que a relação dos dois mudasse. Pra quem não tá ligado, o que é niilismo é quando a pessoa é muito negativa pra tudo que for fazer, tá ligado? Já deu pra entender durante o vídeo, mas em contexto é isso mesmo. Até porque ele mudou a pessoa que ele era, se tornou algo completamente diferente. Enquanto em um dia eles eram um casal que enfrentava o mundo juntos e era incrível com suas ações, no outro o Billy passou a só jogar videogame e assistir filmes. Não muito diferente do tipo de coisa que a maioria de nós faz hoje em dia, mas tudo bem. E no meio dessa conversa, Assim, é parecido, mas não é do mesmo jeito, tá ligado? Cara, essa frase foi boa, mano. Porque, tipo, ele tava fazendo isso ali como uma forma de fugir do mundo mesmo. Tem muitas pessoas que fazem isso também, tá ligado? Mas é porque ele, não quero... É porque ele tava negativo tanto com o mundo que ele tava só... Ali era um mundo dele. Essa questão do videogame, assistir televisão, era o mundo dele. Mas, pra muitas pessoas, isso é um hobby que é pra divertimentos. Claro que também tem aquelas pessoas que preferem assistir e jogar pra fugir do mundo, porque a realidade que ela vive nem tá tão legal assim. Mas é o que eu sempre recomendo, rapaziada. Façam coisas que vocês gostam. Eu sei que às vezes pode estar difícil. A mãe, o pai de vocês não pode valer nada. E vocês amam eles da mesma forma e se sentem perdido no mundo. Mano, busca um direcionamento, tá ligado? Mano, tem muitas pessoas que comentam: Leozinho, eu tô muito triste. Eu não sei o que fazer, não sei o que. Seus vídeos me ajudam muito, mas eu realmente tô pensando em desistir. Eu sempre respondo esse tipo de comentário, tá ligado? Mas, porra, faz isso não, mano. Faz isso não. Eu já tive no fundo do poço. Mas sempre dá pra sair desse buraco de alguma forma. Façam coisas que vocês gostam. Almejem objetivos e tentem concluí-los. Que isso um dia muda, mano. Na moral, vai por mim. a Kenyon encontra uma lista de afazeres do Billy, onde tem várias coisas que ele fez e algumas que ele deixou de fazer. Algumas dessas coisas foi como, tipo, derrotar o Lich, mas ele volta. Pois é, deveria ter fazer um sexo com a namorada. Aí o fim, opa, vou fazer Kenyon. A piada foi peba, hein, mano. Essa piada foi peba. Ele sempre volta. Então, talvez o Billy até estivesse certo de ficar um pouco chateado do caos. Mas imagina, tem mesmo, mano. Fazer um sexo na casa do rei gelado. Sempre voltar. Afinal de contas, é meio chato não ver o mundo evoluindo e o mal sempre voltando. E na lista também tinha isso aqui, ó. Contar aquela parada pro fim. Que parada é essa? Coitado do Mas é do pai dele, né? fim. Depois disso, eles vão e realizam um item da lista de tarefas. Era levar a Kenyon pra uma última volta na moto iradona que ele tinha. E nisso, o Finn descobre que tinha um último item ali naquela lista. O item sobre deitar de costas no oceano. E pra você que não sabe, O Finn tem medo do mar. o Finn tem o que chamam de talassofobia, o medo do oceano. Algo que eu vou refletir um pouco mais em um vídeo próprio pra isso. Tudo bem, Finn. Não pensa no seu medo. É só pular como se não fosse... Esse episódio dá dó do Jake, mano. Dá muita dó do Jake, bicho. E ele fala, Finn, eu vou te ensinar a nadar então, vem comigo. Nada demais. O que O Finn judeu que sabe a porra do Jake sem querer, assim, não é o intuito dele, mas... acontece é que mesmo com medo, o Finn consegue entrar no oceano. Ele se deu uma paulada e caiu inconsciente na água, sacrificando a si mesmo pelo desejo do Billy. E o Finn não se mostra só um verdadeiro fã, mas também um verdadeiro amigo fazendo isso por ele. E quando ele está inconsciente, ele entra em uma espécie de viagem astral, na verdade é mais drogas mesmo, mas acho que ele tá mais, sei lá, pra um sonho, vai. E nesse sonho ele enfrenta os seus próprios medos do oceano e quando acorda,
acorda com um Papa Medo o mandando acordar. Só que a espada de grama mata o Papa Medo, e o medo que ele sentia tá resolvido, agora podendo entrar no oceano à vontade. E no final, o Billy aparece pra ele no céu, como uma constelação, e o Finn se lembra de perguntar o que ele tinha que falar. E o Billy diz que é pro Finn ir pra cidadela, porque o pai humano dele ainda tá vivo. E relaxa que, novamente, eu sei que eu tô prometendo muita coisa, mas eu ainda vou fazer um vídeo focado nos pais do Finn. Deveria. Nos pais? No qual? Nos pais do Jake, no caso. E no pai do Finn, que é um otário. Não, ele começou a aparelhar pra ela a primeira vez. Eu achei que não era o pai dele mesmo, não, pô. Mas depois passa a história. Ah, mano, a história do pai dele lá. Ele pega no bebê, saindo da ilha. Mano, é muito foda. Enfim, e com isso a gente encerra a nossa tragédia do Billy. Um homem que foi do heroísmo ao niilismo e depois o pessimismo. E a jornada dele ajudou o Finn a superar um grande medo. E se você tá nessa sua fase de niilista da vida, saiba que isso pode ser usado pro seu próprio ganho pessoal, porque nós somos pessoas de fases. Existem dias e dias, noites e noites. E algum dia pode ser que você saia dessa fase niilista e entre em outro arco da sua vida. A grande questão é o que você vai ter feito durante esse arco niilista. Você vai usar o seu vazio pro bem ou você vai usar o seu vazio para se afundar mais no seu próprio pessimismo, como foi o caso do Billy. De vários mundos da filosofia que eu já estudei, a que menos me apeteceu foi a do pessimismo, porque ela infelizmente muito pouco lógica e muito sentimental. Parece que rola um desequilíbrio entre as duas coisas. Eu acredito que um humano saudável É porque também é bizarro, tá ligado? Você enxergar o mundo de forma pessimista não parece ser muito adequado, não. é aquele que tem a sua razão e a sua emoção devidamente equilibradas, um sem afetar o outro diretamente, ou um sem falar mais alto que o outro. E não que os sentimentos sejam ruins, mas tudo que vem do sentimento é inconstante demais. Não deixem os seus corações ficarem vazios, não deixem esse buraco crescer no peito de vocês, porque isso facilita a entrada do mal e também do vício. Sejam virtuosos, corajosos, inspirem as próximas gerações e vivam porque o niilismo é passageiro, mas a vida, ela é curta. Bem curta, e você vai ter que lidar com isso. Foda, muito boa essa frase. Ah, eu já deixei o like já. Que vídeo bom, mano. Na moral. Eu gosto dos vídeos do Hamlet. O canal do Hamlet vai estar aqui na descrição, rapaziada. Se vocês gostaram também, deixa o like aqui nesse vídeo, aqui nesse react que eu fiz aqui. E se inscreve no canal se você achar bacana. Que eu tô trazendo bastante vídeo do Hamlet. Inclusive, quando eu assistir o Hora de Aventura, provavelmente eu vou estar trazendo as análises que ele fez. Beleza? Eu reagi a esse vídeo aqui, treta com o Xandão. Eu vou deixar aparecendo ali. E se inscrevam lá. Me sigam lá. Não se inscrevam não, vão lá ver. Vai estar aparecendo aqui em cima. Me sigam na Twitch, live de segunda a sexta-feira, meio-dia. Valeu.